Olá pessoal, bora lá fazer então uma análise do vestibular da VUNESP. Bora lá pessoal. VUNESP, moçada, assuntos que mais caem, que mais aparecem aí na prova da VUNESP nos últimos anos. Então, se a gente for dar uma olhadinha aqui, pessoal, nesse gráfico, né, a gente pode notar aí que 50% aí da prova, né, em cima desses assuntos, ó, grandezas proporcionais, né, diretamente, inversamente proporcionais, geometria plana, geometria espacial e funções, né? Então aqui, ó, nesses 4 assuntos aí estão concentrados aí cerca de 50% da prova, né? Um pouco mais se você pegar aí probabilidade, ó, já aumenta, progressão aritmética, PA, ó, olha aí, ó, né? Grande parte aí da prova, né? Se você pegar aí 4, 5, 6 assuntos, ó, beleza? Sim, sequências, né? Sempre cai, sempre aparece, né? Então, pessoal, é uma prova que você bem sabe, né? Um pouquinho mais humanas, né? Caem poucas questões de matemática, né? Na primeira fase, geralmente 7 a 8 questões, né? Em inglês, por exemplo, tem 10, né? Então é uma prova voltada mais para humanas, tá? A segunda fase geralmente tem 3 questões só de matemática, apesar que esse ano a gente sabe que vai dar uma mudada aí, né? Vai ter inclusive questões testes aí na segunda fase. Bom, vamos dar uma olhadinha então em algumas questões, né? Em algumas questões, né, das provas anteriores da VUNESP, beleza? Para a gente conhecer um pouquinho do jeitão aí, né, das questões. Ultimamente as questões têm trazido, né, bastante interpretação de texto, né, textos longos, né? Uma provinha um pouco mais cansativa, um pouco mais cara de Enem, né, nas questões da VUNESP. Bora lá ver umas questões então, pessoal? Então vamos lá. Questão de número 1. Olha aí, pessoal, VUNESP 2020. Olha aí o texto, ó. O quilate do ouro é a razão entre a massa de ouro presente e a massa total da peça, multiplicada por 24. Por exemplo, uma amostra com 18 partes em massa de ouro e 6 partes em massa de outro metal ou liga metálica é um ouro de 18 quilates. Assim, um objeto de ouro de 18 quilates, e aí entra, né, importante essa parte, moçada, ó. Um objeto de ouro de 18 quilates tem 3 quartos de ouro massa, tá, moçada? E 1 quarto de outro metal em massa, beleza? O ouro é utilizado na confecção de muitos objetos, inclusive em premiações esportivas. A taça da Copa do Mundo de futebol masculino é um exemplo desses objetos. A FIFA declara que a taça da Copa do Mundo de futebol masculino é maciça, sem nenhuma parte oca, e sua massa é de um pouco mais de 6 quilos. Acontece que se a taça fosse mesmo de ouro e maciça, ela pesaria mais do que o informado. Vamos lá agora, seguindo aí, né? Considere que a taça seja feita apenas com ouro 18 quilates, cuja composição é de ouro com densidade 19,3 gramas por centímetro cúbico e uma liga metálica com densidade 6,1 gramas por centímetros cúbicos, e que o volume da taça é similar ao de um cilindro reto com 5 centímetros de raio e 36 centímetros de altura. Considerando π igual a 3, se a taça fosse maciça, qual a massa dessa taça? Beleza, pessoal? Lembrando que a taça aqui ela é similar a um cilindro reto com 5 centímetros de raio e 36 centímetros de altura. E adotar π igual a 3. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o volume da taça, pessoal. Como é que calcula o volume de cilindro? Área da base vezes a altura. Área da base, que é a área de um círculo de raio 5, πr ao quadrado, π5 ao quadrado, vezes a altura, 36 centímetros. Então isso vai dar, substituindo o π por 3, né? 3 vezes 25 vezes 36, fazendo a continha, vai dar 2.700 centímetros cúbicos. Esse é o volume da taça, beleza? Só que ele quer a massa. E aí, pessoal, tem um outro probleminha, né? Você tem as densidades, mas a massa, né? A taça ela não é composta só de ouro, é ouro e uma liga, né, metálica.
Então vamos lá, moçada. N, a gente vai chamar de N a massa total da taça, beleza? Que a gente precisa calcular, né? M0, né, que é o que é a pergunta, né? Ele está querendo a massa da taça. Então, M é o que a gente quer definir, o que a gente quer achar, massa total da taça. M0, né, MO, né, na verdade, a massa do ouro, e ML, a massa da liga metálica, beleza? Bora lá então. Lembra aqui em cima, moçada, que um objeto de 18 quilates tem 3/4 de ouro e 1/4 de outro metal em massa. Então, a massa do ouro é 3/4 da massa total da taça. E a massa do outro metal, que é a liga, né? A massa da liga é 1/4 da massa total da taça. Beleza, pessoal? Lembrando o conceito de densidade, é massa sobre volume, certo? Então, passo o volume multiplicando e densidade dividindo, o volume é massa sobre a densidade. Beleza, pessoal? Agora vamos lá, então, calcular o volume do ouro, porque a gente tem, pessoal, o volume da taça, né? Então, a gente tem, se a gente somar o volume do ouro com o volume da liga, vai ter que dar os 2.700, beleza, pessoal? Então, como é que eu calculo o volume do ouro? O volume do ouro é a massa do ouro dividido pela densidade do ouro. A massa do ouro a gente chamou de MO e a densidade do ouro foi dada no enunciado 19,3 gramas por centímetros cúbicos. Beleza, pessoal? Então, o volume é massa sobre a densidade. Então, o volume do ouro é MO sobre 19,3. Só que a massa do ouro é 3/4 de M. Então, eu vou substituir esse MO por 3/4 de M. Beleza? Aí, fazendo aqui 4 vezes 19,3, vai ficar 3M sobre 77,2. Esse é o volume do ouro. Nós vamos fazer a mesma coisa para calcular o volume da liga metálica. Então, usando o mesmo conceito lá, né, de densidade, né, aí a gente trocou só aqui, passou o volume e a densidade dividindo. O volume da liga é a massa da liga sobre a densidade da liga. A massa da liga a gente chamou de ml e a densidade é 6,1 gramas por centímetros cúbicos. Só que a massa da liga a gente viu que é 1/4 da massa total, né, da taça. Então eu vou substituir esse ml por 1/4 de m. Vai fazendo 4 vezes 6,1, vai ficar m sobre 24,4. Agora pensa comigo, moçada, se eu somar o volume do ouro, que é isso aqui, mais o volume da liga, que é isso aqui, tem que dar quanto? 2.700. Então tá aqui, moçada, ó. M, esse aqui é o volume, né, da liga, mais o volume do ouro, tem que dar 2.700 centímetros cúbicos. Fazendo essa conta, pessoal, você chega que o M é igual a 33.816 gramas, certo? Observação, agora sei como é que eu faço essa continha? MMC, mas qual que é o MMC entre 24,4 e 77,2? A multiplicação dos dois, né? Então, 24,4 vezes 77,2. Aí divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Sim, umas continhas chatinhas que você vai ter que enfrentar aqui, ó. Mas normal, moçada. MMC, multiplicação dos dois, dividido pelo 24,4 vai dar 77,2 vezes M. Então, aqui em cima, 77,2M. Mais 3M vezes 24,4, né? E aí você vai passar o 24,4 vezes 77,2 vezes 2.700, vai passar multiplicando. Então tem uma série de contas aí chatinhas para você fazer nessa etapa aqui, ó. Então é uma questão um pouco chata, né, por causa das contas que você precisa fazer. Resolvendo isso, você chega em M igual a massa 33.816 gramas, ou, passando de grama para quilo, divide por 1.000, né? 33,816 quilos, que se encontra no intervalo, né, da letra A, entre 30 e 35 quilos. Beleza? Então tá aí uma questão, moçada, da VUNESP 2020, do ano passado. Beleza? Então bora dar uma olhadinha em outra questão, pessoal. Questão de número 2, olha
aí, moçada, né? A VUNESP ficou vários anos assim, colocando sempre uma questão de equação polinomial, né, relativa a polinômios. E aí depois ela deu uma parada, né? Ela colocou, acho que 5 anos consecutivos, teve uma questãozinha de polinômio. Aí ela ficou, acho que 2 anos sem colocar, 2018, 2019. E aí voltou a colocar em 2020, pessoal. Tá aí uma questão de polinômios. Só que também envolve aí determinante, né, pessoal? Determinante, tá aqui o símbolo de determinante, um determinante de ordem 3 e um determinante de ordem 2. Primeiro, para você chegar no polinômio P de x e Q de x. Então, bora lá, moçada. Considere os polinômios P de x, que é o resultado desse determinante, Q de x, que é o resultado desse determinante. E aí ele fala para que P de x seja divisível por Q de x, é necessário que M seja igual a... Então, a primeira coisa, vamos achar o P de x e Q de x. Quem são esses polinômios, tá, moçada? O que a gente tem que fazer? Resolver o determinante. Determinante de ordem 3, regra de Sarros. Repete as duas primeiras colunas, né? Repete as duas primeiras colunas. E aí, multiplicação para a direita, sem trocar o sinal. Então, o que a gente vai obter como resultado, né? Ó, x vezes x vezes x, x ao cubo, tá aqui, ó. 1 vezes menos 1 vezes m vai dar menos m, tá aqui. 0 vezes 2 vezes x é 0. Aí aqui troca o sinal, 0 vezes x vezes m é 0, x vezes menos 1 vezes x é menos x quadrado, troca o sinal, mais x quadrado, tá aqui, né? E 1 vezes 2 vezes x é 2x, troca o sinal, menos 2x, que está por lado de cá, ó. Então, só dando uma ajeitadinha, vai ficar então P de x igual a x ao cubo mais x quadrado menos 2x menos m. Então, esse é o nosso P de x. E o nosso Q de x? Né? Determinante de ordem 2, multiplicação para a direita, sem trocar o sinal, 1 vezes x, multiplicação para a esquerda, trocando o sinal, 3 vezes 1, 3, menos 3. Então, o nosso Q de x é x menos 3. Está aqui o P de x, está aqui o Q de x, e aí, pessoal, entra o famoso teorema do resto. Você está fazendo uma divisão entre um polinômio de grau 3 para um polinômio de grau 1. Beleza, moçada? Então vale o teorema do resto. E o que fala o teorema do resto, moçada? Que o P da raiz do divisor é igual ao resto. Tá aqui o divisor. Quem é a raiz do divisor? 3, né? A raiz é 3. 3 menos 3 é 0. Então, P de 3... P da raiz do divisor é igual ao resto. Se é divisível, o resto é 0. Então, P de 3 é igual a 0. Esse é o famoso teorema do resto, moçada. P da raiz do divisor é igual ao resto. Raiz do divisor é 3. Como o P de x é divisível por Q de x, o resto é 0. Né? Se é divisível, resto 0. Então, P de 3 é 0. Então, basta você substituir aqui, pessoal, o x por 3 e essa conta tem que dar 0. E é isso que a gente vai fazer. Substituindo x por 3, 3 ao cubo mais 3 ao quadrado, menos 2 vezes 3 menos m é igual a 0. 3 ao cubo é 27. 3 ao quadrado é 9, menos 2 vezes 3 é menos 6, menos m igual a 0. Bom, 27 mais 9 com menos 6 é mais 3, com 27 é 30. E aí eu passo o menos m para o outro lado, portanto eu chego que m é igual a 30, que nos dá a alternativa A. Tá aí, pessoal, ó, uma questãozinha que envolve aí equação polinomial, teorema do resto, né? E um pouquinho de determinante. Você tinha que saber aí a regra de Sarros, determinante de ordem 3, e a regrinha para calcular determinante de ordem 2. Beleza, pessoal? Tá aí uma questão também da prova de 2020. Bora dar uma olhada em mais uma questão, sala? Questão de número 3. E aí já é uma questãozinha, né, de 2019. Os pontos e detalhe, né, você vai ver uma outra questão em 2018, muitíssimo parecida com essa. Só que em 2018 ele tinha dado desenho, em 2019 ele não deu desenho, certo? Os pontos P e Q sobre a superfície da Terra possuem as seguintes coordenadas geográficas. Então ele te dá a latitude dos pontos. Percebam que os pontos P e Q estão na mesma latitude. O que, né, diferencia de um ponto ao outro é a longitude. Considerando a Terra uma esfera de raio 6.300 km, né,
a medida do menor arco PQ sobre a linha do paralelo 30 graus norte é igual a. Então vamos ver o que está acontecendo, moçada. Ó. Você tem aqui a Terra, né? Você tem aqui o Equador, né? E aí você tem a latitude 30 graus, ó. Tá aqui o ângulozinho de 30 graus, moçada. Os dois pontos estão sobre a latitude 30 graus, que é representada por essa linha aqui, ó. Latitude 30 graus norte. Tudo bem, pessoal? Beleza? Tá, e aonde está o ponto P? Na longitude 45 graus leste. Então você tem o meridiano de Greenwich, e aí você tem 45 graus para o leste, daqui para cá, ó, 45 graus para o leste. E o ponto Q? 15 graus para oeste. Então 15 graus para oeste em relação ao meridiano de Greenwich. Então é importante você perceber que esse ângulo que existe entre P e Q, aqui ó, esse arco aqui ó, que é o arco central, né? Esse ângulo central aqui, moçada, é de 45 mais 15, 60 graus, beleza? Então esse ângulo aqui de 60 graus. Ele quer saber o menor, a medida do menor arco. O menor arco é esse aqui, ó, daqui até aqui, ó, PQ. Ele quer saber esse arco. Bom, para saber esse arco, basta fazer uma regrinha de 3, né? Ou, mais fácil ainda, não precisa nem você pode até evitar a regra de 3. Você não está pegando 60 graus? 60 graus corresponde a quanto de 360? 1/6. O comprimento dessa linha aqui, pessoal, é 2πr, que é o raio aqui, né? 2πr, o raio desse círculo aqui, ó. Então, o comprimento da circunferência é 2πr. Então, qual vai ser o comprimento desse arco? Se aqui esse ângulo é de 60 graus, 60 graus é 1/6 de 360. Então, basta pegar 2πr e dividir por 6. Pronto, você achou o comprimento desse arco aqui, ó, PQ. Beleza, pessoal? É isso que a gente vai fazer. Tá, só que a gente precisa achar esse raio aqui, ó. E como é que a gente acha esse raio? Vamos dar uma olhadinha aqui na lateral, ó. Você está vendo essa figurinha aqui, ó? Você está vendo esse Z aqui, ó? Olha o Z aqui, ó. O Z do Zorro. Beleza? Olha ele aqui, ó. Você tem esse ângulo de 30 graus, que é a latitude, né? E aqui, essa reta é paralela a essa, portanto, ângulos alternos e internos, 30 graus. Aqui em cima, 30 graus também. Aqui é o raio que a gente precisa achar, que eu falei, que é o R, ó. Tá aqui, ó, né? De C até Q. Então, R. E esse que sai do centro da Terra até a superfície é o raio da Terra, que ele falou para adotar 6.300 quilômetros. Portanto, como é que eu faço para achar esse R? Olha esse triângulo retângulo, né? 30 graus, ângulo, cateto adjacente sobre hipotenusa, cosseno. Então, o cosseno de 30 é R sobre 6.300. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Multiplica em cruz, você chega que o raio, né, R desse círculo aqui, né, ó, é 3.150 raiz de 3 quilômetros. Beleza, pessoal? Pronto, ó. Tem o raiozinho. Lembra que esse ângulo é de 60 graus, essa abertura, né, ó, 45 graus para leste, 15 graus para oeste. Então você tem 60 graus, 1/6 desse comprimento dessa circunferência. Portanto, vamos chamar esse comprimento desse arco de L. Quanto é que vai ser o comprimento L? 1/6 de 2πr. 1/6 de 2πr. Certo? E aí, fazendo a continha, né, pessoal? Notem que aqui a alternativa está tudo com π, né? Vamos só simplificar o 2 com 6, vai ficar 3 aqui embaixo, corta o 2. E 3.150 dividido por 3 vai dar 1.050 raiz de 3 π. 1.050 raiz de 3 π quilômetros, alternativa C. Tá aí, pessoal. Esse exercício aí, a gente vai fazer daqui a pouco um exercício do ano anterior a esse de 2018, que é a mesma coisa, pessoal, só que ele deu a figura, né? Esse exercício aqui ele não deu, você tinha que fazer o desenho. Tudo bem? Então tá aí, moçada, mais uma questãozinha aí da VUNESP, só que da prova de 2019. Bora ver mais uma.
Questão de número 4, prova de 2018. Olha aí, pessoal, cilindro, geometria espacial. Os menores lados de uma folha de papel retangular de 20 centímetros por 27 foram unidos com uma fita adesiva retangular de 20 centímetros por 5 centímetros, formando um cilindro circular reto vazado. Na união, as partes da fita adesiva em contato com a folha correspondem a dois retângulos de 20 centímetros por meio centímetro, conforme indica na figura. Então, ó, dá uma olhadinha, pessoal, no desenho. Você tem aqui a folha 27 por 20 centímetros. Você vai enrolar essa folha, né, unindo aqui essa ponta com essa aqui, ó. Só que você vai unir essas duas pontinhas nessa fita aqui, ó, tá? Então você vai pegar e dar uma, igual fez aqui, ó, dessa figura para essa, ó. Enrolou, e aí aqui você vai colocar a fita adesiva, ó, exatamente aqui, tá vendo a fitinha adesiva, ó, 5 centímetros por 20, você vai colar ela aqui nesse espacinho, ó. A gente sabe que isso aqui, pessoal, o comprimento desse arco aqui, ó, que vai daqui até aqui, é exatamente 27 centímetros. Como você vai ter um pedacinho, está vendo nessa figurinha, moçada? Você tem um pedacinho aqui e um pedacinho aqui dessa folha, né? Que é meio centímetro e meio centímetro, que vai ficar coladinho, sobreposto, né? Então você tem 27 centímetros, mais o que não está sobreposto, que é esse pedaço que vai daqui até aqui. Que vale quanto, pessoal? Ó, daqui até aqui é 4 centímetros, né? Se tudo é 5 e você tem meio centímetro de um lado, né? Meio centímetro do lado esquerdo, meio centímetro do lado direito. Então, no meio, no miolinho aqui, você tem 4 centímetros. Então, você tem 27 mais 4 centímetros, totalizando 31 centímetros de comprimento da circunferência da base. E qual que é o comprimento de uma circunferência da base? 2π, né? Comprimento da circunferência da base, 2π. Aí a gente vai encontrar o quê? O raio da base. Então, 2π tem que valer 31 centímetros. Ele falou para adotar π igual a 3,1. Ó, que bonitinho, ó. Adotando π igual a 3,1, passo 2π dividindo, ó, 2 vezes 3,1, ó, 2π. 31 dividido por 3,1 vai dar 10, dividido por 2, 5 centímetros é o raio da base desse cilindro. Beleza, pessoal? E aí ele perguntou qual é o volume. Bom, a gente agora tem o raio e tem a altura. A altura, né, moçada, é 20 centímetros. Portanto, como é que eu calculo o volume do cilindro? Área da base vezes a altura. Bora calcular, então, ó. Qual que é a área da base? A área do círculo, de raio 5. πr ao quadrado, qual que é a altura? 20 centímetros, então a área da base vezes a altura. O π é 3,1, né? O 5 ao quadrado é 25 vezes 20 vezes 3,1. Fazendo a continha, você chega que o volume é de 1.550 centímetros cúbicos, que nos dá a alternativa A. Beleza, pessoal? Tá aí um exercício aí de geometria espacial envolvendo cilindros. Beleza, pessoal? Uma figurinha que a VUNESP gosta bastante, tá? Tem muita questão de cilindro aí na prova de primeira fase de VUNESP. Beleza? Bora ver, dar uma olhadinha em mais uma questão. Vamos lá, moçada, a questão de número 5. Olha aí, ó. Lembra que eu falei? 2018, né? Um ano antes aí de 2019. Ó, a questão praticamente a mesma, né, pessoal? Com a diferença que agora ele te dá o desenho. Observe a figura da representação dos pontos MN sobre a superfície da Terra. Tá vendo os pontos MN, ó? O ponto M, né? Ponto M, ó. O ponto M está a 15 graus oeste. Então, imagina o meridiano de Greenwich passando aqui, assim, ó. Tá? Bem no meinho aqui, assim, ó. Ele está 15 graus, um ponto está 15 graus para oeste, o outro ponto está 15 graus para leste. Portanto, esse arco aqui, ó, ele mede 30 graus, né? 15 mais 15, 30 graus. E esses dois pontos estão sobre o paralelo de 60 graus. Então, essa abertura, esse ângulo aqui, esse arco aqui é de 60 graus, tá? Daqui até aqui. Beleza? Considerando a Terra uma esfera de raio 6.400 km e adotando π igual a 3 para ir do ponto M ao ponto N pela superfície da Terra,
E no sentido indicado pelas setas vermelhas, né? A seta está aqui e tal, as setinhas. Então, o sentido de M até N, ó, ele quer saber o comprimento desse arco MN aí, certo? Percorrido sobre o paralelo 60. Então, de novo, né? Vamos fazer a figurinha, né? Já vamos calcular. O que a gente precisa? A gente precisa do raio dessa circunferência, né? Ó. Raio dessa circunferência aqui, ó. Beleza? E para achar o raio dessa circunferência, que está aqui assim, né? O raio da circunferência, você tem o raio da Terra, que é 6.400. Esse ângulo é de 60 graus, portanto aqui vale 30, né? E aí 30 graus, eu quero o cateto oposto e tenho a hipotenusa, eu aplico o seno de 30. Então, ó, latitude 60, esse ângulo é 30 graus, quero o cateto oposto e eu tenho o raio da Terra, que é a hipotenusa. Seno de 30, cateto oposto R, sobre hipotenusa 6.400. Lembrando que seno de 30 é meio, portanto o raio vai valer 6.400 dividido por 2, 3.200 quilômetros. Pronto, moçada, achou o raio dessa circunferência. 30 graus, como é que eu acho esse comprimento? Pessoal, 30 graus corresponde, se você fizer 30 dividido por 360, corresponde a 1/12. Né? 30 graus é 1/12 de 360. Portanto, basta pegar 2πr, 2πrzinho, né? E dividir por 12. Então, bora lá calcular esse comprimento que eu chamei de L, o comprimento desse arco MN. É 1/12 de 2πr, sendo que o R a gente acabou de achar, né? O raio dessa circunferência, 3.200. Então, 1/12 vezes 2πr, fazendo a conta, ele falou para adotar π igual a 3, 2 vezes 3, 6, corta o 6 com o 12, vai sobrar o 2zinho aqui, 3.200 dividido por 2, 1.600 quilômetros, que nos dá a alternativa B de bola. Então tá aí, moçada, o comprimento aí desse arco MN, beleza? Então, muitíssimo parecido com aquele exercício que caiu no ano seguinte, né, em 2019, que a gente resolveu há poucos minutos atrás aí, beleza? Bom, então para a última questãozinha, vamos ver mais uma aí, né, da prova da VUNESP, para você dar uma sentida aí na prova, como é que são as questões. A VUNESP gosta muito, pessoal, ela já colocou várias vezes exercícios para você calcular área de figura na primeira fase. E área assim, ó, em um plano cartesiano, tá? Então, você tem várias maneiras de fazer isso. Se você, né, nesse caso, né, a figura indica um trapézio ABCD, é um trapézio. Ah, então vamos fazer base maior mais base menor? Tá chato para você achar base menor, base maior, né? Então, o que você pode fazer? Ah, eu posso dividir, tá vendo? Você tem um triângulo, você tem outro triângulo. Nem sempre é fácil você dividir a figura. Tá? Então, como é que eu vou fazer nesse caso? Eu poderia pegar um retângulo aqui, ó, e retirar a área desse triângulo, a área desse, a área desse. Eu posso pegar, e é o que eu vou fazer, né? Eu posso pegar a área desse trapézio retângulo, ó, que aí fica bem mais fácil, ó. Área do trapézio retângulo. Aí eu tiro essa área aqui, ó, desse triângulo, e eu tiro essa área desse triângulo. É isso que eu vou fazer. Aí eu vou achar a área de ABCD. Então a área que eu quero vai ser a área desse trapézio aqui, ó, que tem aqui origem em O, né? Origem em O, aí vem para B, C, vem para esse pontinho e volta aqui, ó, tá? A área do trapézio menos essa área desse triângulo, retângulo, menos essa área 2, que é a área desse outro triângulo. O que vai sobrar? A área desse, que ele já falou que é trapézio, né? ABCD, ó, tá? Então, bora lá, moçada, como é que calcula a área de trapézio retângulo, esse grandão aqui, tá, ó, a área do trapézio retângulo. Base maior, 15... mais base menor, que vale 9, então ó, base maior mais base menor, vezes a altura, olha a altura do trapézio, ó, a altura do trapézio está aqui, não, o trapézio está deitado, a altura do trapézio 20, dividido por 2.
né? Menos, como é que calcular a área desse triângulo retângulo? Bom, base vezes a altura dividido por 2, é a multiplicação dos catetos, né, moçada? Qual que é a base? 10. Qual que é a altura? 3. Então vai ficar 10 vezes 3 dividido por 2, pronto. E como é que calcula a área desse daqui? Bom, qual que é a base? De 10 até 20, a base também é 10, ó. 10. Qual que é a altura? A altura é 9, ó. Tá aqui, ó, 9. Então fica 10 vezes 9 dividido por 2. Pronto. Agora é contaiada, né? Então 15 mais 9 é 24. 20 dividido por 2 dá 10. 24 vezes 10, 240. 10 vezes 3, 30 dividido por 2, 15. 10 vezes 9, 90 dividido por 2, 45. E 240 menos 15 menos 45, isso vai dar 180 unidades de área, né? Porque ele não fala se é centímetro, se é metro. Então, 180 unidades de área, o que nos dá a alternativa C. Pronto, moçada. Tá aí mais uma questãozinha aí da VUNESP. Pessoal, uma excelente prova a todos, tá? Muita calma, né? Cuidado aí para não se perder no tempo, né? Porque é uma questão, uma prova bem de humanas, tem muito texto para ler, então cuidado aí para não se perder no tempo, tá bom? Um beijão, Sara, espero que tenha ajudado um pouquinho aí para você sentir qual é o esquema, qual é o jeitão da prova. Um beijo, boa prova a todos, tamo junto, abraço!